Olá pessoal, tudo bem? Esse seminário tem como objetivo principal fazer um breve relato sobre as minhas experiências docentes no estágio supervisionado 1, que teve como campo de atuação ambientes não escolares ou ambientes não formais. E nesse seminário eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória ao longo desses 2 meses de projeto. Vou falar um pouco também sobre a fundamentação teórica que alicerçou toda essa prática, bem como todas as contribuições que esse estágio ele acabou gerando na minha vida acadêmica e pessoal. Eu escolhi como título Ensino de Música no Projeto Social MISPA, o violão como ferramenta de distração em um contexto de pandemia. É um título que, à primeira vista, talvez pareça um pouco ambicioso, a julgar que, às vezes, a gente apresentar de cara o violão como ferramenta para um fim desse porte, acaba sendo uma coisa talvez utópica. Mas ao longo desse seminário eu vou mostrar para vocês o porquê que eu resolvi dar uma ênfase maior um pouco nessas questões mais, nessas competências mais sociais e humanas do que mesmo nas competências do instrumento em si, do desenvolvimento do instrumento em si, embora que este também seja importante. Bom, os objetivos que eu trouxe, e tem um pouco a ver sobre isso que eu falei, tanto que eu trouxe como objetivo geral desenvolver competências psicomotoras, sociais e humanas por meio do estudo do violão, e como objetivos mais específicos, proporcionar aprendizado do violão popular, promover aspectos como disciplina, concentração, respeito, trabalho em equipe, companheirismo e amizade, e desenvolver conceitos teóricos musicais básicos aplicados ao violão. Partindo um pouco dessa premissa que eu apresentei, de que a intenção desse estágio não foi apenas ensinar violão em si, mas proporcionar o desenvolvimento de outras competências, esses objetivos eles caminham um pouco dentro disso que eu falei. Que vão não só da questão da prática do violão, mas também desse desenvolvimento dessas outras questões, bem como mesmo do desenvolvimento de teoria musical básica aplicada ao instrumento. Para contextualizar um pouco o espaço, o local escolhido foi o projeto MISPA, que quer dizer Missão Priscila e Áquila, que tem uma filial, digamos assim, em Mossoró, que fica localizada na rua Melo Franco, ali no centro do centro. E é um local que eu acabei escolhendo por ter uma boa localização geográfica e por proporcionar uma estrutura física e uma estrutura de instrumentos muito propícia para a realização do estágio, bem como o fato de alcançar várias pessoas da comunidade, por ser um projeto que tem um impacto muito grande ali na região, e por ser um projeto que ainda está em construção. Eu acabei escolhendo como parte de ajudar mesmo esse projeto a ser implantado. Haja visto que eu já ia atuar nele muito antes do estágio, então eu apenas uni as duas coisas, o fato de que eu já ia trabalhar lá, atuar como voluntária, e a questão do estágio, já que se enquadrava perfeitamente nos requisitos para a realização deste. Para caracterizar a turma, eu trouxe aqui algumas fotos. É, essa foto da esquerda, ela tem foi tirada no primeiro dia de aula e mostra todas as alunas que começaram o curso, basicamente. Como vocês podem ver, todas são mulheres, com idades entre 6 e 48 anos, ou seja, no quesito idade, há uma heterogeneidade muito grande. Todas elas com um nível básico de ensino, as adolescentes cursando ainda o nível básico e as alunas mais adultas apenas com o ensino básico, sem ensino superior. E com relação ao nível de habilidade com o instrumento, duas alunas dentre essas alunas que começaram tinham certa habilidade e todas as outras eram completamente iniciantes. Ao longo do, ao longo do estágio acabaram acontecendo alguns problemas que eu vou relatar lá na frente e acabou havendo uma grande evasão, sendo que o número de alunas nas turmas passou a oscilar muito. Bom, como fundamentação teórica, eu resolvi começar falando um pouco sobre essa questão da curricularização da disciplina de estágio é, e também sobre essa questão da atuação do licenciando nesses contextos não formais. Eu acabei trazendo Mateiro para falar um pouco sobre isso. Ela fala que aprender música vem acontecendo tanto em espaços formais como não formais. Essas constatações nos levam a refletir sobre a importância de estar atuando nesses diversos locais, onde os indivíduos de alguma maneira se relacionam com a música. Quais saberes estão implicados no ser professor no ambiente escolar e no ser professor em espaços não escolares? Essa citação ela nos leva a refletir um pouco sobre as competências necessárias do professor para a atuação nesses espaços
e também atenta para a importância da atuação destes nesse espaço. Haja visto que a maioria das disciplinas práticas nos cursos de licenciatura ainda tem uma ênfase muito grande nas questões de atuação em ambientes escolares formais ou então escolas especializadas de música e também na rede básica. Tanto que é um campo de trabalho em que a maioria dos licenciandos busca ao se formarem. Todas essas questões estão presentes muito nos pensamentos de Mateiro, mas eu vou escolher apenas trazer essa questão para falar um pouco por cima. Sobre a fundamentação teórica relacionada ao violão em si, Arocha ele acaba falando um pouco sobre a questão do violão ser um instrumento de fácil porte. Sabe, ele diz que o violão, por ter uma riqueza harmônica muito grande, uma riqueza de timbres muito grande, por ser um instrumento de certa forma barata, ele acaba sendo um dos instrumentos mais populares do mundo, logo, ele acaba sendo muito encontrado nesse contexto de projetos sociais. E falando sobre ensino coletivo de violão, eu trouxe Tourinho, que é uma grande referência nesse quesito ensino coletivo de violão. E ela fala, ao descrever sobre esse ensino coletivo de violão, fala que ele apresenta inúmeros benefícios para o desenvolvimento dos estudantes, que ele acaba proporcionando um rendimento muito maior do que mesmo se esse estudante talvez estivesse sozinho. Por quê? Porque para ela, quando você está em um ambiente coletivo, você usa o seu colega como base e por meio dele você vai acabar observando a sua própria prática, talvez acentuando o aprendizado. Também é uma relação de amizade, companheirismo, interação muito grande que acaba desenvolvendo outras competências, esse ensino coletivo. Bom, e com relação a toda a questão técnica e prática de iniciação ao violão, eu trouxe Aragão, que relatou em seu TCC, que foi escrito no ano de 2002, todo um mapeamento inicial de como se deve tocar. Essas questões que ele traz no TCC dele vão desde a postura, que inclusive essa citação que eu apresento aqui fala sobre postura, até mesmo do posicionamento das mãos, sobre técnicas, sobre exercícios iniciais, sobre a maneira de se portar ao violão. E essa citação sobre postura, ele fala assim: não existe uma postura perfeita para todas as pessoas utilizarem ao tocar violão, mas uma grande quantidade de posições que o violonista pode adotar para se colocar em relação ao instrumento. Cada pessoa se adapta melhor a certas posturas, que variam de acordo com a própria anatomia de quem manuseia o pinho, entre aspas. Ou seja, ele acaba falando que essa questão de postura é uma coisa muito relativa, sabe? E ele traz muitas dessas questões de postura, muito de posicionamento, como eu já citei anteriormente. Então, esse TCC eu achei perfeito para que eu pudesse aplicar, usar como fundamentação teórica, para que eu pudesse utilizar durante as minhas aulas. Bom, com relação à metodologia em si, houveram 8 momentos, houveram 8 aulas, sendo que dessas 8 aulas, 7 aulas foram síncronas e um desses momentos foi assíncrono via Google Meet, em forma de Google Formulário, que trouxe algumas questões de revisão, sobre exercício, sobre os acordes que vinham sendo passados em todos os momentos. Mas, de forma geral, as aulas elas seguiam sempre 3 momentos específicos, exceto na primeira aula, que foi uma aula um pouco mais excepcional, já que é uma aula de mapeamento para conhecer o perfil da turma. Todas as aulas elas seguiam esse padrão. E o primeiro momento, ele geralmente era um momento em que os alunos eles revisavam os conhecimentos passados na aula anterior. Podiam ter esse momento de revisão, já visto que a maioria delas sempre são iniciantes. E esse momento de revisão acabava sendo muito importante por acabar tendo alguns desafios, como, por exemplo, a falta de violão, que eu vou falar um pouco mais lá na frente. O segundo momento era o momento de desenvolvimento prático mesmo das atividades, onde eu ensinava os conteúdos como acordes, como localização das notas no violão, como a questão da postura em si, que era uma coisa sempre muito cobrada nas minhas aulas. E o terceiro momento, geralmente, era um momento de exercício, onde eu fazia algumas dinâmicas de exercício, em que as alunas podiam aplicar os conhecimentos aprendidos no segundo momento. De certa forma, toda a metodologia ela se baseava nesses 3 momentos. Bom, com relação às atividades desenvolvidas em si, geralmente eu utilizava muito o quadro para desenhar os acordes, como vocês podem ver aí nessa imagem, uma coisa até bem informal mesmo.
para que as alunas elas pudessem visualizar melhor. As alunas também utilizavam caderno para desenhar e praticarem de alguma forma, assim que sempre que possível. E esse quadro ele era bem utilizado. Uma coisa muito comum que eu fazia era a questão das alunas ficarem, ao exercitar os acordes, fazerem batidas simples, como por exemplo dar 4 batidas para baixo, apenas para desenvolver um pouco a questão do ritmo e também para desenvolver um pouco a questão da sonoridade e tentar sentir ao máximo todas as notas do violão inicialmente nos acordes. Outra atividade que eu também costumava muito passar final, principalmente quando se tratava da questão de memorizar os acordes, era tirar e colocar os dedos. Eu tirava, eu pedia para que elas tirassem todos os dedos e dizia o acorde e elas ficavam tentando fazer isso. Colocar os dedos no braço do violão. Isso é uma coisa que ajuda muito o iniciante a memorizar, já visto que um dos principais problemas do iniciante ao tocar violão é essa memorização desses acordes. Então essas dinâmicas elas acabavam que incentivavam muito as alunas a quererem aprender mais, bem como fazia com que elas memorizassem. Bom, eu trouxe aqui um vídeo mostrando um pouco como funcionava essa questão das batidas para baixo, que às vezes eu pedia que elas fizessem, bem como essa questão de tirar e colocar os dedos novamente para memorizar. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, parou? Agora vamos pro Lá menor. Faça o Lá menor aí. Esse exercício, embora ele pareça muito simples, ele acaba desenvolvendo um pouco da questão da pulsação, fazendo com que elas tenham um pouco dessa noção de tempo, essa questão do compasso também, mesmo que de forma subjetiva. 4, 1, 2, 3. Tirei todos os dedos. Vamos lá, coloca de novo. Lá menor. Quero saber se decora ou não. Decora não, aprendeu. Eu não gosto, essa palavra de decorar é essa que a pessoa usa, mas eu não gosto de aprender. Bom dia. Para. Bom, no vídeo anterior deu para ver um pouco sobre como funcionava essa questão de fazer com que as alunas memorizassem esses acordes e também que elas desenvolvessem algumas questões como a levada ou mesmo de sonoridade no instrumento, embora que inicialmente o vídeo foi uma das aulas bem iniciais, elas ainda tivessem um pouco de dificuldade. Com o passar das aulas essa sonoridade foi melhorando muito mais. Bom, e sobre a análise da minha prática docente, muitos desafios foram encontrados. Bom, o primeiro deles foi a questão da pandemia em si, que me gerou um pouco de dúvida acerca do que eu iria fazer inicialmente lá no estágio, gerando até um pouco de medo e receio no começo, embora tenha sido muito satisfatório os resultados, eu ter escolhido essa prática presencial, tiveram muitos desafios nesse âmbito. Aconteceu um fato muito importante e muito relevante que acabou sendo um desafio muito grande para essa minha prática, que foi a questão de eu ter contraído o vírus da Covid-19. Acabou que esse período que eu acabei contraindo o vírus coincidiu com um período de paralisação por conta dos decretos, e isso gerou uma pausa de 3 semanas, sabe? Os 8 encontros acabaram acontecendo, porém não exatamente em 2 meses da forma que deveria ter sido, justamente por conta dessa paralisação. Esse Covid, eu ter contraído essa doença, acabou influenciando muito diretamente no que eu fui fazendo depois disso, já que me gerou sequelas muito graves. Eu passei a não ter tanta energia, tanto vigor físico e ter muitas dificuldades para respirar. Mas mesmo assim eu resolvi continuar indo. Isso foi um motivo que me fez até pensar em desistir, porém eu resolvi continuar. Outro desafio encontrado foi a falta de violão no local inicialmente e o fato das alunas não terem violão para levar para casa. Esse fato acabou influenciando muito porque, como a gente sabe, aprender um instrumento sem praticar em casa é uma coisa muito difícil, aliás, quase impossível.
E isso gerou uma dinâmica muito lenta na turma, sabe? Tudo que eu tinha programado inicialmente acabou tendo que ser readaptado, embora que os resultados ainda tivessem sido positivos e satisfatórios. Isso gerou uma dificuldade muito grande mesmo, fazendo com que as alunas aprendessem de forma bem mais lenta. Outro fator de desafio foi a própria pandemia em si. Já visto que as pessoas estão comprometidas emocionalmente, as pessoas estão com a saúde mental um pouco abalada, digamos assim. E essa questão da pandemia em si acabou sendo um desafio também nessas questões de saúde mental das pessoas mesmo. Bom, com relação à avaliação, as alunas elas tiveram um resultado satisfatório, sabe? Não um resultado violonístico em si, não um resultado técnico em si, mas competências pessoais sendo acentuadas através do ensino do violão. Como eu falei anteriormente, eu trouxe aquele título pensando no contexto social, no contexto humano, pensando em acentuar essas competências, além do violão em si, a julgar pelo contexto social e pelo contexto de pandemia. Sabe, o violão, a prática do violão, bem como a prática da música em si, ela acabou é, sendo um ponto muito positivo de distração nesse contexto de pandemia, pois as pessoas, elas usaram, as minhas alunas principalmente, usavam esse momento de violão para se distrair de todos os problemas sociais que o mundo está passando, sabe, todo esse caos. Então, nesse sentido, foi um resultado muito positivo, pois elas acabaram desenvolvendo competências mais humanas, competências mais sociais, muito acentuadas nesse sentido de avaliação. E com relação a mim, mesmo em meio a todos os desafios de saúde que eu passei, saúde física e mental que eu passei, eu acabei, embora não tenha tido dado o melhor de mim por causa dessas questões, eu acabei é, tendo resultados muito satisfatórios e satisfeita comigo mesma pelo fato de ter continuado, de ter conseguido concluir o estágio e continuar, já que eu estou continuando mesmo depois de ter terminado o estágio. E esse fato acabou se vindo muito de orgulho para mim, por não ter desistido e ter continuado mesmo em meio a todos esses desafios. E com relação aos aprendizados, foram incontáveis para a minha formação acadêmica e para a minha formação humana, já visto que esse estágio, que essa atuação nesses ambientes acaba trazendo resultados muito positivos, além do profissional. E em termos profissionais em si, eu acabei aprendendo novas metodologias, aprendendo a lidar com certas situações, sabe? Aprendendo a ter um pouco mais de sensibilidade e de paciência para ficar atenta com algumas questões sociais ou com algumas questões que as minhas alunas elas estavam passando e saber lidar com isso, eu acho que é muito importante para qualquer educador musical saber atuar nas mais diversas situações. E foram muitos aprendizados nessa questão profissional, sabe? Nessa questão de eu ter adquirido uma fundamentação teórica muito maior para alicerçar as minhas aulas e ter mais firmeza ao ministrar as minhas aulas. Bom, como conclusão, a disciplina de estágio ela acaba tendo, como é que eu posso dizer, uma contribuição muito significativa para a formação do licenciando, sabe? Eu pude observar isso de forma muito intensa nesse estágio, sabe? Mesmo nesse contexto de pandemia, que inclusive esse contexto de pandemia acabou nos deixando atentos para novas ferramentas, e esse estágio ele possibilitou também essa formação, sabe? Ele ampliou muito o meu campo de visão profissional, pois antes eu tinha muito essa visão de atuar mesmo nesses ambientes escolares, nessas escolas especializadas, ou também no ensino básico. E atuar nesse contexto social abriu um pouco a minha mente e expandiu os meus horizontes profissionais para atuar também nesses segmentos. Então, pessoal, foi isso. Aqui estão as referências. Eu não falei todas as referências nesse seminário, porém eu usei todas elas no meu relatório. E muito obrigada pela atenção.